nação traumatizada. Participar dos acontecimentos históricos que se desenrolavam em Brasília e no Rio Grande do Sul. A 25 de agosto de 1961, em Brasília, celebra-se com toda a pompa militar o Dia do Soldado. Presidente Jânio Quadros, presente à cerimônia, pouco tempo depois, renunciava ao poder, deixando a nação traumatizada. Imediatamente após o conhecimento do ato do presidente, o deputado Ranieri Mazzilli foi empossado. Perplexo, o povo brasileiro passou a participar dos acontecimentos históricos definitivos que se desenrolavam em Brasília e no Rio Grande do Sul. O Estado sulino levantou-se em defesa da legalidade. O vice-presidente, que se encontrava em missão diplomática na China continental, é chamado com urgência ao Brasil, enquanto no Rio Grande do Sul organiza-se o movimento de resistência em favor de sua investidura como primeiro mandatário da nação. Durante aqueles dias e noites de preocupações e incertezas, o Congresso discutia a emenda à Constituição em sucessivas sessões que se prolongavam noite adentro. Las huelgas y manifestaciones se multiplican en el país. Los círculos derechistas deliberan y toman el camino de la conciliación y deciden entregar la presidencia a Goulart, aunque limitando sus poderes. O que aconteceu foi uma espécie de trailer, ou, digamos, um ensaio teatral do golpe de 64. São os mesmos personagens, os mesmos protagonistas, tentaram a mesma coisa. O Brizola, então, desencadeia a resistência. Era um processo de guerra, né? Tinha mobilização popular. 20 ou 30 mil pessoas junto à Praça do Palácio. Palácio do Governo do Rio Grande do Sul. Brizola distribuiu armas e munição para todos aqueles que se apresentavam como voluntários. Vem uma ordem de bombardeio ao palácio. E a situação estava armada para um conflito. Seria uma chacina. E por isso que a gente diz que a renúncia do Jânio quase leva o país a uma guerra civil. Ia, ia, quem vem aí, ia, ia. É Jânio quem vem aí, para a grandeza da União. Jânio vem aí, felicidade da nação. Jânio vem aí, para um Brasil melhor. Jânio vem aí, guarde o nome de cor, porque Jânio vem aí. Guarde o nome de cor. Jânio Quadros. O Jânio vem aí. Ai. Naquele momento já havia uma campanha muito grande contra o governo Juscelino na base da luta contra a corrupção. Corrupção administrativa, corrupção privada pura e simples, que incluiu até a UDN, que se dizia o partido da pureza de princípios, etc. Uma falsa luta contra a corrupção, porque na história brasileira, sempre que tem um presidente que de uma ou de outra forma, mais ou menos ligado ao movimento democrático e da soberania nacional, eles vêm com essa história de corrupção. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, aconteceu com Juscelino, na continuidade aconteceu com Jango, aconteceu com Lula e com a Dilma. Ele não era contra a corrupção numa posição altiva, de pureza dos princípios, não. Ele falava diretamente para o povo. Tinha a tal de uma vassourinha, não é? Que ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa
maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Aquilo dele tirar uma nota do equivalente a 2, 3 reais de hoje do bolso e dizer: olha, eu sou um professor, olha o que me sobrou para a passagem do ônibus. E, por incrível que pareça, ele conseguia o apoio popular. Os que têm contas a ajustar com a coletividade, aqueles que a enganam, que a exploram, que a furtam, preparem-se para a prestação. E ele desenvolveu um modo, digamos, o chacrinha na política, que conseguia se comunicar e passar uma imagem de que ele estava do lado do povo e ia resolver os problemas do povo. Mas tratava o povo com desprezo. Me lembro de uma das suas principais afirmações: o verdadeiro Estado de Direito é o Estado das elites. Ou seja, ele encampava uma tese comum às oligarquias, aos grupos dominantes no Brasil desde sempre. O povo não sabe votar, o povo é facilmente manipulável, influenciável, e tinha o lado do filo porque quilo, ou seja, daquele rigor gramatical, daquele palavreado empolado, etc., como um professor. Eu achava uma figura assim meio estranha. Não sei porquê, mas eu achava uma figura assim muito diferente de tudo que eu estava vendo ali, né? Nem conheci, nem tive vontade também de conhecer. Não sei porquê, mas não tive vontade de conhecer. Jânio Quadros, até hoje, é considerado um personagem com aspectos incógnitos, que ninguém sabe explicar muito bem. É um desajustado mental. Impensável. Afonso Arinos de Melo Franco declarou: Jânio Quadros é a UDN de Porre. Posso responder a eventuais perguntas? Apenas tenho licença, senhores, para retirar-me logo, porque tenho outros compromissos. Pode ir agora. Uma pergunta agora sobre um E Lacerda fez a campanha do Jânio. Certamente foi fiador da candidatura de Jânio Quadros para a sucessão de Juscelino Kubitschek. Carlos Lacerda tinha um apoio muito grande na classe média, principalmente a classe média católica. E Carlos Lacerda e boa parte da UDN, a União Democrática Nacional, estavam convencidos de que só com recurso a uma campanha popular e populista, no estilo de Jânio Quadros, que eles poderiam ganhar as eleições. Então, Carlos Lacerda, embora tivesse críticas fortes e certeiras ao estilo político de Jânio Quadros, abraçou a campanha e ele é considerado o grande artífice da vitória de Jânio Quadros. O Jânio, ele foi o candidato de oposição a Juscelino Kubitschek. Juscelino faz um governo democrático, inaugura Brasília, mas não só isso, dá andamento a um processo de desenvolvimento do país, cria rodovias, né? Cria o processo de industrialização do país, toma uma medida
corajosa em relação às dívidas externas do Brasil com o Fundo Monetário Internacional. O Juscelino tinha deixado uma bomba de retardamento que era a inflação, né? Ele foi um grande presidente, mas ele quebrou o país, né? Com o apoio do Juscelino, das forças democráticas, inclusive de esquerda, tem o apoio ao general Lott. O general Lott ele ganhou um prestígio muito grande porque ele foi uma pessoa que jogou um papel fundamental para impedir o golpe contra o presidente Juscelino Kubitschek. Brasileiros, sempre unidos, lutaremos pelo nosso ideal. Seguiremos, marcharemos ao lado do bravo marechal. Com amor, com ardor, defendeu a democracia nacional. Henrique Douglas Teixeira Lott, marechal do peito de aço, com bravura e patriotismo, livrou o país do negro abismo. É interessante a composição dessa chapa, lembrando que naquela época era possível ter uma chapa não necessariamente do mesmo partido ou da mesma aliança. Só depois é que houve uma modificação obrigando uma chapa pura. Jânio viu claramente que Milton Campos não atrairia o voto popular. O Milton Campos tinha horror daquele lado populista grotesco do Jânio. A questão da caspa, a questão de tirar um sanduíche de mortadela do bolso e dizer que era o jantar dele, esse tipo de coisa. Mas o Jânio sabia que, para ele ter o apoio na classe operária, no movimento sindical e no povo getulista, Jango era a melhor candidatura. E como ele considerava que Jango era um bobão em matéria política, que não tinha experiência nenhuma e tal, ele achava que ele poderia tratar muito bem e manipular o seu vice à vontade, né? O Jânio não podia ser mais diferente do Jango. João Goulart, em primeiro lugar, vinha como um herdeiro do Getúlio. Era extremamente próximo, também estancieiro no Sul. Taxaram o João Goulart, que era um fazendeiro no Rio Grande do Sul, de comunista. Dizer, bom, caso de um estancieiro comunista é interessante, né? Eu convivi muito com ele, era um homem muito afável e aceitava muito o que as pessoas diziam. Ele se aconselhava muito com as pessoas, o que o Brizola criticava, dizia, o Jango eu conheço bem, a última pessoa que falar com o Jango o influencia. Então foi possível essa chapa inacreditável de Jânio com Jango. Espalhe a senha da vitória para um Brasil melhor. Jan. O povo quer, o povo é fã da infernal dobradinha Jan. Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando. Mesmo que não explicitamente, ele fez tudo para solidificar a campanha e o Jango acabou tendo mais votos ainda do que teve na campanha do Juscelino. Todo o Brasil vai jangar. Jangar é muito mais do que votar. Jangar é votar em Jango. É Jango, é Jango, é João Goulart.
festejar o novo presidente. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio, não guardem mágoa. Vamos todos juntos, minha gente, festejar o novo presidente. Varre, 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 vassourinha, varre do Amazonas ao Chuí. Varre se ficar algum cisquinho, piu, 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 o pintinho vem aí. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio, não guardem mágoa. Vamos todos juntos, minha gente, festejar o novo presidente. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio, não guardem mágoa. Vamos todos juntos, minha gente, festejar o novo presidente. Varre, 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 vassourinha, varre do Amazonas ao Chuí. Varre se ficar algum cisquinho, piu, 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 o pintinho vem aí. Varre, 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 vassourinha, varre do Amazonas ao Chuí. Varre se ficar algum cisquinho, piu, 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 o pintinho vem aí. Não guardem ódio, não guardem mágoa. Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. Recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza desta cerimônia. Recebo-a não pelas minhas forças, bem eu sei, mas pelo império da lei, expressão permanente e invencível da manifestação da maioria das vontades. E o governo dele é um governo conservador na economia, nos direitos sociais, na política, etc. Mas, contraditoriamente, na política internacional ele tem uma posição progressista, tem uma posição avançada. Estabelece relação comercial com a China. Ele, então, inaugurou uma política externa que ele chamava independente. Mas você sabe, o conceito de independente é sempre em relação a alguma coisa. Você é independente em que sentido? Em relação a alguém ou alguma coisa, né? Para nós, independência significa não seguir a liderança americana. E naquele tempo, o grande tema americano no Brasil e na América Latina era Cuba. Era a Revolução Cubana, que tinha chegado ao poder pouco antes, em 59. Ainda não estava claro. O Fidel Castro só se declarou marxista-leninista, né, em definitivo, né, no mês de dezembro daquele ano. Mas até então era um pouco ambígua a situação, né? O Jânio tinha ido a Cuba, ainda como candidato. Desembarca em Havana, capital de Cuba, o senhor Jânio Quadros, sendo recebido no aeroporto por grande massa popular, fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. Com o senhor Jânio viajou grande comitiva onde pontificavam altos expoentes da política nacional. O deputado Jânio Quadros entrou de sola no ritmo cubano, marcando o compasso com segurança. Dirige-se agora para a estação, onde concedeu à imprensa local uma entrevista coletiva na qual fez um relato de suas atividades como candidato à presidência da República. Sua filha, mais conhecida como Tutu, foi recepcionada por jovens da sociedade cubana que lhe ofertaram flores.
Outra vez os rumbeiros fazendo sua propaganda e convidando para acompanhá-los uma alta personalidade brasileira que acaba entrando no brinquedo. Aí está, o senador Afonso Arinos. Fidel Castro, valoroso líder revolucionário de Cuba, apareceu no aeroporto a fim de recepcionar a comitiva de brasileiros em visita à sua terra, agora liberta do jugo ditatorial de Batista. Jânio e Fidel falaram às rádios de Cuba. Manteve ainda o líder cubano animado bate-papo com elementos da comitiva nacional. A confraternização foi das mais perfeitas. Olhado e admirado como um deus em Cuba, Fidel tem inspirado muita gente a fazer alguma coisa pelos desprotegidos. Pena que os outros fiquem apenas na inspiração. Foi um sucesso a visita do senhor Jânio Quadros à terra da rumba. Dado marcante em relação ao governo dele foi a Conferência de Punta del Este. A Conferência de Punta del Este era uma articulação do governo norte-americano com os países da América Latina para afastar Cuba da convivência latino-americana. E a delegação brasileira, que o Brizola fazia parte, não aceitou. E aí o Brizola teve um papel importante nessa história. E isso estabeleceu uma relação com o Che Guevara, que estava presente ali. E tinha desancado os americanos, né? Aí o Jânio, no impulso do momento, o convidou para fazer uma escala em Brasília, antes de voltar para Cuba, e o condecorou com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, assim, de repente, né? No momento que o Carlos Lacerda estava dando a chave da cidade ao chefe da oposição cubana, né? O país estava pegando fogo, muito dividido, muito polarizado, né? Bom, isso gera uma crise tremenda. Não era só por isso, não, mas gera uma crise. A cerimônia já foi complicada, porque na véspera os oficiais da Guarda Presidencial tinham esboçado o movimento de rebelião, tinham dito que não iam prestar honras militares ao Che Guevara, né? E foi preciso a intervenção de vários chefes militares para demovê-los, né? Eu estava lá na sala, assisti a condecoração e depois acompanhei. Eu é que levei o Che Guevara a almoçar na casa do prefeito, naquele tempo não era governador, prefeito de Brasília. O que havia em Brasília era quase nada. Naquele tempo era uma cidade inóspita, né? Parecia um canteiro de obras. Quando você está no fim da seca, que é agosto, a atmosfera é calcicante, né? É quase insuportável, né? E há uma certa eletricidade no ar, né? Quem não viveu lá não sabe o que é isso, entende? E havia aqueles redemoinhos que se formavam, que eram chamados de lacerdinha, que era o Carlos Lacerda, né? Que eles diziam que levanta muita sujeira, mas no final não acontece nada, né? Então eu fui com o Che Guevara no carro, até eu fiquei surpreso, sabe? Porque eu esperava ver um revolucionário, um guerrilheiro, assim, desses de meter medo, e ele era um homem muito ameno, muito abordável, muito agradável, não tinha, assim, nenhuma demonstração de importância, né? Agora, ele deixou o país incendiado. E essa política externa independente, inclusive lembrando toda a posição de Getúlio em relação a romper amarras de submissão aos interesses norte-americanos. Independente neste sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele renovou
com FMI, Fundo Monetário Internacional, com o qual o Brasil tinha se distanciado no governo Kubitschek. Juscelino rompeu com o FMI. Ou seja, aquela condecoração foi para virar capa de revista no Brasil e no mundo, como virou no mundo. O Jânio chegou como um turbilhão. Uma vitória extraordinária. Salvo Getúlio, ninguém tinha tido uma votação tão expressiva nos vários colégios eleitorais passados. Mas chega já com o ânimo de uma ruptura com os setores dominantes até então, que eram, de certa maneira, Juscelino e muito ainda do que restava do Getúlio através do PTB de João Goulart. Ele chega logo rigorosamente atacando o governo do Juscelino pela improbidade, pelos erros políticos, por incapacidade administrativa. Ele chega exatamente com esta bandeira imediata. O discurso dele, antes de assumir, já tinha esta característica. Automaticamente, ao assumir, ele dá continuidade a esse estilo, abrindo, por decisão dele, inquéritos administrativos. E nessa investigação, estranhamente, várias delas começaram a apontar João Goulart como sendo uma pessoa incapaz de manter-se no mínimo de compostura honesta, até roubar pequenos talheres de prata dos jantares. Quer dizer, uma afirmação que chegava ao extremo de algo inacreditável. Isso obrigou, como era compreensível, que João Goulart, de imediato, fizesse uma reunião no gabinete dele. Ele era, nessa época, é importante notar, presidente do Congresso Nacional. Então, ofendido de uma maneira brutal, aguardando uma carta que o Jânio, em tese, tinha lhe dito que faria, retirando as acusações, eu diria, estúpidas. Mas não o faz. Essa primeira hostilidade foi para marcar território. E essa ruptura prossegue, porque, do lado de João Goulart, como é compreensível, não havia mais o que ter de diálogo minimamente cortês depois de tudo que eu estou narrando. É quando ele começa a armar a ideia de uma viagem do Brasil para negociar com a China. Uma viagem interessantíssima, que é primeiro para a União Soviética, a Rússia de então. Era uma delegação de altíssimo nível. E o Jango presidindo não podia, naquele instante, parecer a ninguém nada que não realmente um gesto que, para nós, suavizando a esquerda, nos parecia admirável. Uma abertura nossa em relação à divisão União Soviética Estados Unidos. E depois para a China. Era algo tão estarrecedor para as oligarquias brasileiras que ele precisava que fosse um político ligado ao movimento popular. Disse, não, olha, vai o vice-presidente, que é quem lida com o movimento operário, o movimento sindical, então é o que ele vai ser bem recebido na China, como aliás foi. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. E eu fico limpo. Eu não me contamino com esses ares comunistas e socialistas. E aproveitou, na ausência de Jango, para fortificar ainda mais suas relações com os militares. E reservou
para oficiais militares postos privilegiados nas sindicâncias que ele inaugurou em todos os estados brasileiros, oficialmente para enfrentar a corrupção. E, na realidade, eram oficiais militares que intermediavam as relações do executivo com os governos estaduais. Lacerda tinha vindo falar com o Jânio, tinha vindo visitar. Estava irritadíssimo com a política que Jânio vinha criando à esquerda. Jânio recebe. Lacerda quer indagações. Jânio pede que ele tome tempo, que ele converse com Pedroso Horta antes, porque ele terá informações necessárias para que o diálogo com ele seja o mais amplo. Lacerda aceita e vai para a casa ou hotel, não me recordo, do Pedroso Horta. Lá há um desastre total, porque, pelo que narra o Lacerda, o Pedroso Horta, de certa maneira, confessa que estava sendo convocado para um golpe de Estado. Lacerda volta para o palácio, a toda brida, sabe Deus como seria o encontro. Chega no palácio e a porta do palácio está fechada. Quero dizer, na própria entrada do palácio, a mala do Lacerda estava na rua. Era o aniversário do suicídio do Getúlio Vargas, 24 de agosto, né? Que já era uma data de mau agouro. Nessa noite, o Carlos Lacerda denunciou na televisão e no rádio que havia uma conspiração levada adiante pelo governo e que ele tinha sido sondado a participar da conspiração pelo ministro da Justiça, que era Oscar Pedroso Horta, né? E a conspiração seria para levar o governo a decretar o estado de exceção e, nesse estado de exceção, mudar a Constituição para aumentar os poderes do presidente. Fazer uma reforma constitucional de maneira a estabelecer um regime de exceção no Brasil nos termos preconizados por uma campanha que o próprio Carlos Lacerda tinha feito na tribuna da imprensa no fim do governo Café Filho. A proposta do Carlos Lacerda, na época do Café Filho, era golpista. E a proposta que o Lacerda atribuía ao Jânio e ao Pedroso Horta era também uma proposta golpista. A denúncia caiu como uma bomba, né? E aí explodiu em Brasília, né? E em Brasília, imediatamente, o Congresso se reuniu e, à noite, o Congresso decidiu convocar o ministro da Justiça, né? Então, já a situação estava fervendo. No dia seguinte de manhã, eu não fui à cerimônia do Dia do Soldado, que é o dia de Caxias, né? Em que me telefona um amigo meu, que era também do Itamaraty, e ele me perguntou, você está de pé ou está sentado? Eu disse, não, estou de pé. Então você senta, porque a notícia que eu vou te dar é de derrubar qualquer um. Estou eu no meu gabinete, que era relativamente perto do plenário. Via-se que ia acontecer alguma coisa, tinha muitos jornalistas, mas eu notei que a maioria não sabia, ninguém sabia, né? E vejo um correrio no corredor, são jornalistas correndo. Quem deu o furo mundial da notícia foi uma pessoa a quem eu contei a história, o D'Alembert Jacou, um correspondente da Prensa Latina, que era a agência cubana no Brasil, né? Jânio renunciou. Exatamente, Jânio renunciou. Como? Corri também para o plenário. E atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. O Jânio Quadros renunciou à presidência forçado pelos militares, essa é a primeira versão, né? Estava praticamente terminando de ser eleito presidente da UNE, quando eu ouço na rádio a notícia da renúncia do presidente Jânio Quadros. Aí pego um avião, vou para o Rio e lá tomo conhecimento de que a sede da UNE já estava ocupada. Quer dizer, a direita já tinha ocupado tal, e evidentemente eles estavam atrás do presidente da UNE. Os militares estão constituindo uma junta de governo e as pessoas estão se armando para começar a resistência, né? Nessa altura a gente
decretam a greve de solidariedade, porque de imediato, a renúncia foi dia 25, de imediato o Brizola, no Rio Grande do Sul, desencadeia a resistência da legalidade. Não é? E aí a UNE, de imediato também, decreta a greve nacional estudantil e lança um manifesto de solidariedade. O presidente Jânio Quadros surpreendeu a todos com a sua renúncia. A nossa surpresa no Rio Grande do Sul transformou-se numa reação contra aquele acontecimento. Admitíamos que ele estava sendo vítima de pressões indevidas de um golpe de Estado. Então, procurei me comunicar com ele e me disse que ele mandava agradecer muito a nossa solidariedade e o convite que fazíamos para ele ir para o Rio Grande do Sul, porque nós queríamos organizar a resistência contra esse golpe lá, com a presença dele, que ele já havia renunciado, que não havia mais nada a fazer. E eu fui para o Congresso, né? Porque eu tinha lá a minha sala, e eu fiquei ao telefone e eu vi quando começou a agitação, né? Deixando com o ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Encerro assim esta página de minha vida e da vida nacional. Fui vencido pelas forças, aí as pessoas perceberam, né? O meu contemporâneo do 11 de agosto, que era o Almino Afonso, que era o líder do PTB, ele imediatamente gritou: é golpe, é golpe. Com a palavra ao nobre deputado Almino Afonso. Senhor presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro, nesse instante, fiel às suas tradições democráticas, não pode aceitar essa renúncia, senão como um golpe em que o presidente da República pretenda retornar ao governo amarrado por forças estranhas, à maneira de um ditador disfarçado, seja sob que forma for. Ele louvava a presença dos militares absolutamente dignos no comando do governo, homenageia o empresariado, agradece ao povo, aos trabalhadores. Tudo isso é uma carta paradoxal. É renúncia diante disto. Senhor presidente, para mim sugere outra coisa. Juro a você que fui o primeiro a levantar. Juro a você que fui o primeiro a levantar. Isso é sinal de algo que me cheira a golpe. Está escrito no meu discurso. Está escrito no meu discurso. Foi imediatamente um celeiro, porque eu, bem ou mal, era respeitado. Era um jovem, mas era um jovem respeitado. O Jânio Quadros, na megalomania dele, achava que ia acontecer como em Cuba, que ele tinha visitado quando candidato. O Fidel Castro renunciou ao cargo de primeiro-ministro, o povo se rebelou e exigiu que ele voltasse. Então, o Jânio, depois contar isso, anos depois, para o neto, achava que ia acontecer o mesmo no Brasil. Os ministros ficaram inconformados e queriam exigir ter um encontro com o presidente. E o presidente não queria recebê-los, porque estava redigindo aquele famoso documento. O Horta desceu e insistiu. O presidente, ele tinha o dever de receber aqueles ministros militares. Então, o presidente terminou recebendo os 3 ministros militares. O Marechal Denis, que lhe dito ao presidente, disse: presidente, as Forças Armadas não se conformam com sua renúncia. O que é que o senhor quer? O senhor quer que nós fechemos o Congresso? Fecharemos o Congresso. O senhor quer intervir na Guanabara? Nós todos conhecemos esse moço que está lá. Nós interviremos na Guanabara. Aí o Jânio interrompeu o Marechal Denis. Marechal, poupemos-nos desse constrangimento quando nós em homenagem ao meu gesto. Aí, poxa, ninguém entendeu mais nada. Mas eu fiquei muito impressionada com a altíssima confiança dele na sua própria capacidade política. O encaminhamento para a renúncia decorre da absoluta confiança que ele tinha que voltaria nos braços do povo, né? Ele textualmente diz: em menos de 3 meses eu estarei de volta. Na época, teve um episódio semelhante, foi com Gamal Abdel Nasser, que ele renunciou e voltou nos braços do povo. Então, no fundo, o Jânio achava que poderia repetir. Só que ele não tinha base social. O Nasser tinha um senhor base social no Egito e ali, em toda aquela região. Ele não tinha, pelo contrário. O que ele tinha obtido na vitória
estava se perdendo. Mais de uma vez ele ameaçou renunciar. E aí houve o movimento da UDN e tal, então ele, deu uma do dia do fico, então eu fico. Mas é que ele estava absolutamente convencido de que o povo iria para a rua, ele estava. Ele errou, em primeiro lugar, porque o inimigo dele principal, que tinha apoio popular e de classe média, ou seja, apoio de voto, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda tomou a renúncia dele como uma prova de que ele queria dar o golpe. Não conseguiu dar o golpe, jogou o Brasil numa situação que podia dar em guerra civil. O Jânio renunciou numa sexta-feira, achando que iam discutir a renúncia. E o presidente do Senado disse que não, a renúncia é um ato unilateral de vontade, não há discussão. Em menos de 4 horas, a renúncia foi aceita. Isso não existe em lugar nenhum. Não houve nada, não houve briga, nada. Aceitou rapidamente. A carta dupla do Jânio, que fora entregue pelo Pedroso Horta ao presidente do Congresso, Moura Andrade dá cópia da carta ou das cartas para os jornalistas. E os jornalistas saem debandada gritando. Como Moura Andrade não fez o que deveria fazer, minimamente é um parlamentar de longa experiência. Só me passa por raivas internas que naquele tempo tenham levado a esse gesto. Fora disso, não há explicação. O fato é que aquilo não passou por um segundo de uma análise formal do Congresso, nem no Senado, nem na Câmara, porque quando chega na Câmara, já era o documento voando de mão em mão. Os dois presidentes da Câmara e do Senado eram paulistas, né? O Ranieri Mazzilli e o Aulo de Moura Andrade, ambos do PSD, né? O Aulo de Moura Andrade, que era o presidente do Senado, ele não tinha interesse nenhum em que a renúncia não tivesse seguimento, né? Porque você sabe, o interesse do PSD e do PTB era se livrar do Jânio, né? Senão eles iam ter que esperar 5 anos. Né? Na época da renúncia, eu estava em Lloret del Mar, na praia com os meninos, e o Jânio estava viajando para a China e eu não quis ir, porque eu preferi ficar descansando um pouco na praia. Mas eu fiquei sabendo com o dono do hotel. Eu desci para tomar café com os meninos e ele me falou, parabéns, todo mundo me aplaudindo no salão, eu não sabia o que era. Aí eu disse, parabéns, olha, aí me deu o jornal e eu vi a renúncia do Jânio. E aí eu falei para ele assim, muito obrigada. Não sabia o que dizer, porque foi uma coisa assim tão repentina, né? Então, mas aí foi uma festa no hotel, muito grande. Está vaga a presidência da República. Deve ser empossado o presidente da Câmara, que porque o vice-presidente não estava. Preciso lembrar esse detalhe, né? Mas, segundo os analistas, eles consideram que a saída do Jango para a China já foi uma coisa montada pelo próprio Jânio. Porque diante da renúncia e diante dos militares não quererem aceitar passar o poder para o Jango, ele voltaria. Todo mundo foi pego de surpresa. Não tinha nada arquitetado. Uma das ideias que surgiu, e que eu e Orlando refutamos, era instituir um governo militar. A priori, constituir um governo militar. Porque
Todos nós éramos contra a posse do Jango. Tinha que estudar a maneira do Jango não tomar posse. Lá no Palácio do Planalto, eu e Orlando vimos o Teni querendo fazer coisas, se orientando no sentido de um governo militar. E nós damos contra. Achamos que o Exército não devia assumir. O Rui Ramos, que era um deputado do Rio Grande do Sul, do PTB, do Partido Trabalhista, se encontra com Odílio Diniz, comandante do Exército, ministro na época se chamava. O ser ministro tinha o poder total, absoluto sobre o Exército. E há um intercâmbio de palavras muito duras, de parte a parte, e o Rui Ramos diz, mas o senhor está dizendo, desrespeitando a Constituição, eu posso lhe prender. E diz o Diniz, e eu posso prendê-lo também. Bom, e aí ninguém prende a ninguém. O Bocaiúva Cunha, que era o líder do PTB, do Partido Trabalhista na Câmara dos Deputados, assiste a conversa. E depois ele telefona para o Brizola, ele, Bocaiúva Cunha, e conta a situação. E aí é que o Brizola percebe que é definitivo a história do veto dos comandantes, dos ministros militares, à posse do João Goulart. Sob o pretexto de que o João Goulart era pró-comunista. O que houve de grave foi não aceitarem a única saída constitucional, que era a posse do vice-presidente. O Brizola recebe um telefonema do Marechal Lott, que tinha sido o candidato derrotado pelo Jânio Quadros. O Marechal Lott conta que estava sendo perseguido, depois ele foi preso, encarcerado na Fortaleza das Lajes, no meio da Baía da Guanabara. A imagem do Cruzeiro resplandece. Acho que o Rio de Janeiro estava completamente tomado pela ideia de que o presidente era o João Goulart. E isso foi uma coisa muito tranquila, tranquila no sentido que foi muito pouco discutido, né? Porque muito pouca reação a isso, né? De um modo geral, as pessoas achavam que era isso mesmo. Né? Nós estávamos vivendo do grande teatro, o Lacerda foi nos assistir, entendeu? E ele saiu de lá dizendo, isso aqui é coisa de comunista. Isso aqui é coisa de comunista, entendeu? Bom, estreamos peça do Nelson Rodrigues. Foi um sucesso alucinado, porque foi também uma reação negativa moral, entendeu? Não política. Destaco isso. Não política. Moral. Só que o Jânio renuncia. Em 7 meses, né? Aí vem o caos. Tinha prisão, tinha camburão, tinha protesto. Eu saí de Brasília no último avião. Oficiais da aeronáutica entraram no avião com metralhadoras para ver o que estava acontecendo. Sei lá o que eles imaginavam. Né? A pista do aeroporto em Brasília foi interditada com barris para evitar um ataque, né, dos que eram fiéis ao João Goulart. Né? Eu me lembro que eu saí e me lembrei daquele soneto do Carlos Drummond de Andrade, que é um soneto que chama o Soneto da Perdida Esperança. Ele diz assim, perdi o bonde e a esperança, volto pálido para casa. Então, eu desde aquele dia, senti que o golpe era inexorável, né?
Ele recebeu a notícia em Singapura, no Hotel Raffles, pela madrugada. Um dos acompanhantes, participantes dessa missão, que era o senador Barros de Carvalho, do PTB. E logo disse: "Ô, doutor Jango, vamos abrir uma champanhe para comemorar o futuro presidente." Mas o Jango era um homem muito precavido, né? Um homem muito com o pé no chão, né? E disse: "Olha, Barros, você quer tomar champanhe, não é inconveniente, vamos mandar buscar uma champanhe no bar. Agora, não para comemorar a minha chegada à presidência, mas sim em homenagem ao imprevisível."